Olá, Henrique. Olá, Mário, bom dia. Olha, mais uma vez, não é? É verdade. Há Isto é um hábito para nós, é o nosso momento de escape. Olha, há um assunto que eu acho que é importante repegarmos, que é o do brincar, porque o brincar é essencial para o desenvolvimento humano. É central mesmo, eu diria que é central, e ainda mais na escola. E por causa disso, eu acho que nós deveríamos falar de uma personagem que tem sido uma mudança também na nossa conceptualização do brincar, que é o Peter Gray. Vamos a isso? Bora. Quinze minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Pois é, afinal, brincar é essencial para o desenvolvimento humano e tu propuseste, e bem, um grande pensador americano. Ainda contemporâneo, porque ele nasceu em 1946. E continua a produzir conhecimento de uma forma, apesar de já reformado da sua atividade de docente, investigador, psicólogo. Ele é psicólogo originalmente. Apesar de já retirado, continua a produzir imenso. Ele teve um livro, digamos que com os princípios, com o resumo da psicologia, antes de dizer esse que é mais central, mas ele tem um livro da psicologia do desenvolvimento que teve 18 edições. É fantástico. É fantástico. Portanto, é um autor imensamente lido. E com alguma pena minha, muito mais lido nas Américas do que propriamente na Europa. Ele é um autor... Eu costumo até, quando em conversa surge o nome, junto de colegas, e falo de Peter Gray, sinto que é pouco conhecido por cá. Não é um nome que seja muito vulgar, apesar da obra central dele. Olha, eu vou fazer uma inconfidência. Quando pensámos em fazer estes 15 minutos e um café, mesmo antes de gravarmos o primeiro episódio, foi um dos nomes que tu trouxeste logo à tona para pegarmos e, olha, passaram 40 episódios e finalmente estamos cá para falar dele, até porque ele fala de questões que nos são muito queridas, que é esta questão do brincar, da liberdade para brincar, e tens aqui este livro. É assim, o Peter Gray tem este livro que eu penso que é o livro central do Peter Gray. Chama-se Free to Learn, numa tradução livre para português, livre para aprender. E é também um livro que faz um bocadinho a síntese e a sistematização das ideias que ao longo da vida profissional e académica ele foi de certa forma elaborando, e é este o testemunho central que nos deixa. Mas vamos falar um bocadinho do Peter Gray. Sim. Porque mais uma vez aqui também se justifica perceber um bocadinho qual foi o contexto que o trouxe aqui. Ele nasce, como tu disseste, em 1946 e nos anos 50 do século passado acaba por crescer numa vila do Minnesota, nos Estados Unidos, com toda aquela liberdade que nós, às vezes, quase que é só um sonho para nós, não é? Os rios para nadar, os montes para subir, uma certa liberdade para viver. E quando ele começa, de facto, a estudar, ele originalmente estuda psicologia, e quando ele começa a estudar e quando começa a fazer a ponte com o seu próprio eu, percebe que a forma como ele aprendeu e como ele estava capacitado para dar respostas, mesmo as académicas, estavam enraizadas nas suas experiências de vida, de liberdade. Ele, no fundo, sente que a escola inibe a criatividade e este desenvolvimento e este crescimento que são naturais no ser humano, porque no fundo de contas somos um animal, não é? Temos toda uma componente de biologia, de psicologia. Daí que ele precisa de ajustar contas e se centra muito nesta questão da liberdade para aprender. Questão da liberdade. E já agora, desocultando um bocadinho o final, na minha perspectiva, que sou um leitor atento da produção do Peter Gray e do Free to Learn, especialmente, o que eu acho que ele consegue com este livro, e que é talvez o que marca a diferença na sua ação, é que ele não se limitou a mostrar que as crianças aprendem de uma forma natural, não é? E livre.
E quanto mais livre, mais a aprendizagem acontece de forma eficaz. Mas ele mostra-nos, com este livro também, mas também com todos os escritos, porque é que nós chegámos aqui enquanto escola. Ou seja, sim, há uma história, ele faz uma ponte entre o que é a escola, aquela escola escolástica, aquela escola que, na perspectiva dele, e estudada e devidamente encadeada, nos mostra toda a componente institucional da escola. Porque é que a escola surge? A escola primeiramente associada, nesta perspectiva escolástica, aos grandes movimentos religiosos, à guerra, aos países que precisavam de formar os seus militares, depois, posteriormente, os países e as nações que precisaram de, no fundo, instituir o seu clero. Todos nós sabemos da história que os frades copistas foram os primeiros escritores, não é? Mas nunca parámos para pensar que é exatamente esta necessidade de ensinar jovens e crianças que depois acabam por ser frades a escrever, que motiva a organização escolar como nós a conhecemos hoje. E a base desta escola, com obrigações muito formais, com obrigações também religiosas, de passar a palavra, de evangelizar, é, no fundo, a base da escola atual. E o Peter Drury o que faz é explica-nos isso. Explica-nos de uma forma muito clara que a escola que nós temos atualmente é a escola que resulta de anos e anos e anos de institucionalização do conhecimento e do saber. E por isso o Peter Gray, com a sua experiência, com a sua prática, com a sua pesquisa aturada, vem dizer-nos o seguinte, vem dizer-nos que não, nós, seres humanos, devíamos estar livres para aprender. E depois mostra-nos alguns caminhos. E isto é interessante perceber que é possível. Sim, mas a grande questão é que com esta história da educação, nós chegámos a um contexto em que fomos convencendo quem está dentro, e refiro-me aos profissionais, e quem está mais de fora, refiro-me às famílias, à comunidade, fomos convencendo, dizia eu, de que a única forma das crianças e dos jovens aprenderem é através do ensino de um outro adulto, não é? E fomos retirando esta ideia de que o aprender é uma coisa natural, não é? Nós não fomos a aulas para aprender a falar, nós não fomos a aulas para aprender a andar, não fizemos nenhum curso para andar de bicicleta. Eu costumo ir mais longe, ninguém nos ensinou a respirar. Completamente, portanto, eu até diria mesmo, se calhar as grandes aprendizagens das nossas vidas, que é a comunicação oral, não é? O aprender a falar e ouvir e entender o que nos estão a dizer, e a locomoção, o andar, se calhar são daquelas competências que eu diria que são mesmo as mais importantes, não é? Portanto, nós não precisamos de fazer nenhum curso, não é? Primeiro aprendes as palavras todas e só depois é que falas, quer dizer, não há nenhuma metodologia, aprende-se de uma forma natural. Mas dizia eu que é importante percebermos a história da educação escolar, mas o que é um facto é que fomos-nos convencendo de que a única forma de aprender é esta, é através de um estar passivo em que alguém nos transmite o conhecimento. E quando começamos a tentar criar outras dinâmicas, criar outros ambientes de aprendizagem, muitas das vezes temos dificuldades, por um lado, de profissionais que nunca equacionaram outra forma de ser escola, mas também temos as famílias e as comunidades à espera que a escola seja aquele modelo de que hoje somos reféns de um modelo mais industrial. De alguma forma, e eu se calhar vou dizer uma coisa que poderei ser acusado, mas infelizmente, e o Peter Gray dilo com muita eloquência, nós somos funcionários da escola, nós docentes. E sendo funcionários de uma instituição, nós temos obrigações formais dessa mesma instituição. E essas obrigações formais, por toda esta história que nos trouxe aqui, no fundo levou-nos, obrigou-nos a cumprir metas, a cumprir objetivos. E esses objetivos não são nunca objetivos de aprendizagem, são objetivos de ensinagem, usando um bocadinho a expressão do Pacheco. E nós deixámos de refletir sobre o nosso papel enquanto mediadores de aprendizagem. Mas é importante, Mário, deixa-me só dizer-te, não é crítica à escola
que funciona no pensamento do Peter Gray. Não, absolutamente. Eu é que vou tentando pescar isto para nos ajudar para também nos ajudar. a pensar. O que o Peter Gray nos tenta mostrar, e ele tem tem no fundo uma história muito interessante. Ele, durante praticamente a vida toda, é professor, doutor emérito da Universidade de Boston na área da psicologia, depois com uma perninha nas questões da psicologia do desenvolvimento, depois na psicologia das organizações, o que é interessante o caminho, mas ele foca sempre, ou seja, ele estrutura todo o pensamento sempre nesta perspectiva da aprendizagem. E, no final, já retirado da universidade, ele participa e, no fundo, estrutura uma associação, vamos chamar-lhe assim, que é uma associação que se chama Aliança para a Aprendizagem Autodirigida. Numa tradução livre, é a Aliança para a Aprendizagem Autodirigida. E, no fundo, é nesta aliança, ou seja, esta associação, o que faz é juntar um conjunto de práticas, de pessoas e de escolas que apostam nesse modelo de aprendizagem auto-orientada, que, no fundo, poderia ser assim uma espécie de título para aquilo que será a teoria que ele apresenta. Nós aprendemos naturalmente. Ele diz, inclusive, eu tinha aqui anotado, há um capítulo em que o capítulo chama Curiosidade, o caminho para explorar e compreender. Curiosidade. Ou seja, ele foca que os animais todos, mas o ser humano em particular, é curioso por natureza. E é esta curiosidade que o vai levar a aprender coisas, que o vai levar a descobrir coisas. Basta pensarmos que, se compararmos a história da nossa espécie com a história da escola, a escola é muito recente. A escola o Peter Gray diz isto muitas vezes. No início deste livro, ele diz que a escola, tal como nós a conhecemos, tem menos de 500 anos. É verdade, nós habitamos o planeta há 29 mil, quer dizer, são muitos, muitos anos além de escola. Portanto sim, mas a tónica dele não é a crítica ao modelo de escola, mas é antes pelo contrário, a demonstração de que é possível aprender de uma outra forma. Daí essa liberdade para aprender, essa importância do brincar como essencial ao desenvolvimento, mas ele também fala numa questão que também para nós é cara, que é a questão a importância da criança e do jovem se sentir pertença da comunidade em que vive. Portanto, no fundo, isto está-me aqui a fazer lembrar aquele projeto que temos dos Olhos Postos na Rua, em que temos esta tónica no sair à rua, à natureza. O Peter Gray faz uma vamos chamar-lhe uma comparação entre os humanos atuais e os humanos que nos trouxeram aqui. E ele caracteriza os dois momentos de desenvolvimento social e humano na época dos caçadores-recoletores e dos sedentários. E estes dois momentos da evolução humana são fundamentais. E o que ele diz é que quando nós, enquanto espécie, éramos caçadores-recoletores, quando nós tínhamos centrado a nossa sobrevivência na capacidade de caçar e de recolher os bens para nos mantermos quentes, alimentados e com todas estas estruturas que nos permitiam estar seguros, nós ensinávamos naturalmente. Ele conta nós assegurávamos essa aprendizagem dos nossos nós assegurávamos. Os nossos alunos, ou melhor, os nossos filhos, começavam desde cedo a acompanhar os pais na caça, acompanhar as brincadeiras, e nós ainda o conseguimos observar nos povos indígenas atualmente. As crianças pequenas que não vão à escola, na Amazónia ou na África do Sul, aprendem a dar passos naturalmente. Os próprios modelos de seleção dentro da comunidade advêm dessa experimentação livre do objeto central da comunidade. E quando nos tornamos sedentários, diz o Peter Gray, nós deixamos cair este espaço de naturalidade da aprendizagem. E a escola veio, de certa forma, substituir-se, dizendo: tu deves aprender isto que eu te quero ensinar. E ao longo do tempo, e por diversas razões, este tu tens de aprender o que eu te devo ensinar, foi respondendo que nós fomos ensinando às crianças aquilo que a sociedade precisava. Trabalhadores,
trabalhadores calados, trabalhadores pouco reflexivos, Obedientes. trabalhadores obedientes, e então fomos matando a tal curiosidade que é inata e é instintiva no ser humano. E por isso o Peter Gray defende, não fazendo uma crítica, volto a dizer, não fazendo uma crítica, mas dando-nos muitos indicadores de que é possível, mesmo na escola, é possível manter esta lógica de apoiar a criatividade, apoiar a curiosidade e, no fundo, motivar os alunos para a aprendizagem. Porque é também disto que se fala. Nós só aprendemos, ele diz-lo, mas é uma verdade absoluta, nós só aprendemos quando estamos felizes. E o que é que nos faz, de facto, felizes? É sentirmos que estamos livres para aprender. Livres para aprender é o quê? É o que nós fazemos quando brincamos. Daí, a centralidade do brincar não é o brincar pelo brincar. O Pedro Reis tem uma frase que eu uso muitas vezes, acho até que já usei aqui, que é: quem inventou o brincar foi o adulto, porque de tão envolvido a viver, a criança jamais se lembraria de tal palavra. E é isto que nós nos temos de centrar. A aprendizagem da criança é natural. Ele brinca porque sente prazer. E quando sente prazer, aprende melhor. Nós somos exemplo disso. Quando fazemos qualquer coisa contrariada ou quando vamos para uma ação de formação, que o senhor diretor mandou-nos fazer uma ação de formação do Plano Tecnológico Nacional. Ninguém gosta de computadores, vai trazer o computador para a escola, é muito peso, não consigo ligar o projetor. Não gosto, não quero, não aceito aquilo como uma naturalidade. É muito mais difícil estar disponível para aprender. Bem, ainda bem que nem o diretor manda, nem os nossos professores têm essa má relação com as tecnologias, mas o exemplo podia servir. Olha, a nossa conversa poderia ir muito mais por aí fora, mas também o nosso objetivo é abrir o apetite para que outros se deixem... outros fiquem curiosos com esta temática. Olha, procurem o livro. Ele infelizmente não tem uma tradução para português. Eu vou confessar-te uma coisa. Eu já contactei o Peter Gray, perguntar-lhe se ele gostaria de ter uma tradução para português. E ele já me respondeu, disse-me que não tem os direitos já do livro, okay. Já são da editora, e eu teria de contactar a editora. Contudo, para acabar, o subtítulo deste livro, que é Free to Learn, ou seja, livre para aprender, diz assim: porquê libertar o instinto do brincar fará as nossas crianças mais felizes, mais resilientes e melhores estudantes para a vida. É o subtítulo deste livro. Exato, porque era isso que eu também queria dizer. É que podemos estar aqui a criar uma ilusão. Isso é muito bonito do ponto de vista teórico, abstrato, é utópico, é assim, algo fantástico, fantasioso, e não é execuível. Mas é. E, portanto, desafio os mais incrédulos a lerem. É verdade. Peter Gray. Não é preciso ler este livro. Basta pesquisar por Peter Gray. Exato. E toda a sua obra está muito disponível online. Sim, e há artigos baseados na teoria dele. Em português do Brasil há muita coisa, portanto também pode ser esse um caminho. Olha, Henrique, foi um gosto. E pronto. Muito obrigado. Fica, então, aberto para falarmos de brincar também com outros autores.